Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o presbítero William. Nós, nessa oportunidade, vamos estar comentando um pouco sobre a nossa lição de número 12. Nós estamos chegando no final desse trimestre e a lição de número 12, ela traz o título, né, Jesus, o homem perfeito. Então nós vamos comentar um pouco sobre este tema, sobre esta lição, e creio que Deus ele vai nos abençoar. O textuário, né, ele diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Nós vamos ver que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, sendo Deus, ele não necessitava crescer, não necessitava de sabedoria, pois ele é a própria sabedoria. Mas Jesus, sendo homem, humanamente falando, Jesus, ele vai passar por todas as fases que a humanidade passa, desde da sua geração, né, desde o seu nascimento, desde o seu crescimento, adolescência, juventude, em tudo. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então aqui está a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 até o versículo 52. Nós não vamos fazer toda essa leitura, mas vamos pautar alguns versículos, mas os irmãos podem estar acompanhando, né, na sua Bíblia aí, ou na sua própria revista, e pode estar lendo pausadamente e ter uma compreensão melhor. Mas o texto aqui vai dizer que quando Jesus estava com 12 anos, eles subiram a Jerusalém, como era o costume da festa. O primeiro versículo ali, o 40, vai dizer: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então vamos ver que Jesus, sendo homem, ele vai crescer, né? Então aqui está a fase, Jesus crescendo, e em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus aqui vai passar pelas fases da humanidade. O versículo 51, né, a gente vai ver que após José e Maria se esquecer de Jesus, eles vão lembrar e vão voltar atrás até Jerusalém, vão ver que Jesus estava ensinando. Jesus, ele vai dizer assim: olha, vocês não sabem que eu preciso cuidar das coisas do meu pai. E o versículo 51 vai dizer assim, ó: E desceu com eles e foi para Nazaré. Ele era sujeito e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Veja que Jesus, ele obedece aos seus pais, ele se sujeita aos seus pais terrenos e vai com eles, porque Jesus está na fase da adolescência, Jesus passa pela fase da humanidade. O 52 vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, que é o nosso textuário ali. Então, Jesus, o homem perfeito. Então, a gente vai ver dentro dessa leitura vários versículos que mostra a humanidade, Jesus encarnado como humano, sendo homem na face da terra. Nós vamos ver aqui no primeiro ponto, o primeiro tópico, que Jesus ele se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Vemos que quando de sua encarnação, do ventre puro e virginal, como o comentarista está dizendo aqui, de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que Jesus ele se despiu da sua glória, mas não da sua divindade, né? Cristo, ele é Deus que viveu a humanidade de forma plena, né? Nós vemos que Cristo, ele é Deus,
mas ele viveu de forma humana, plena, em sua plenitude. Nós vamos ver que Jesus, o verdadeiro homem, né, no tópico de número 2 ali também, nós vamos ver que a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, ou seja, Israel sabia, havia promessas, havia profecias acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus. Então, o povo israelita sabia que viria o Salvador. Óbvio que, quando nós falamos de Adão, lá no início, nas primeiras lições, nós vamos ver que Adão ali, quando a Eva peca, quando Adão peca, Deus já promete que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, já era prometido, já era profetizado a vinda de Jesus, né? Então, vários profetas profetizaram acerca disto, sobre a vinda de Jesus. Aí nós vamos ver no ponto 3 do segundo tópico, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, se você conferir, nós vamos ler para que você possa compreender. O versículo 14 diz assim, diz assim o versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, né? Mas não perdeu a sua divindade. Vemos aqui que sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, do 1 ao 7. O que o comentarista quer dizer? Que a concepção de Jesus ela foi de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo envolveu Maria e concebeu, nós conhecemos a história. Isso você vai encontrar no Evangelho de Lucas, também a partir do capítulo 1, que o Espírito de Deus envolveu Maria e ela gerou a Jesus. Jesus não foi concebido de um contato físico entre um homem e uma mulher, de uma forma de relação sexual. Não, Jesus ele foi concebido de uma forma divinal, mas foi gerado e nasceu de uma forma como todo homem nasce, né? Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome, teve sede, né? Passou por tudo isso. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ali o ponto 4 do tópico de número 2. O que isso quer dizer? Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, na plenitude dos tempos significa que Jesus ele veio na hora certa, no tempo exato. A plenitude dos tempos significa isso, que Jesus ele veio no tempo certo, na hora certa, no tempo exato. No tópico 3, nós vamos ver Jesus, o homem perfeito, né? A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Mais uma vez, refrisando isso aqui. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Ah, irmão William, mas Jesus, ele era Deus. Ele poderia usar os poderes divinos para suprir algumas necessidades humanas, mas Jesus não fez isso. Jesus não usa a sua divindade para suprir as suas necessidades humanas. Não transformou pedras em pães, não fez brotar água da rocha para saciar a sua sede, foi levado ao deserto, foi tentado pelo diabo lá no deserto, mas em tudo ele não pecou. Jesus foi o último Adão. O primeiro Adão pecou, falhou, mas Jesus, como o último Adão, ele não fracassou, ele nos redimiu, foi triunfante no deserto e foi triunfante na cruz. O diabo tenta enganar as pessoas dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu, foi em vão, ou que Jesus não cumpriu a sua missão de uma forma plena. Não, Jesus triunfou,
tanto no deserto quanto no Calvário. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Se nós utilizarmos esta frase, talvez algumas pessoas vão tratar de uma forma equívoca. Jesus era 200%, não. Jesus, ele é Deus, melhor dizendo, volto a dizer, como eu disse nisso, Jesus, ele é Deus que viveu humanamente de uma forma plena, mas na sua totalidade, sendo humano, sendo homem, ele não se utilizou dos seus atributos divinos para satisfazer coisas humanas, né? Queridos, que Deus possa nos abençoar. É bem breve, só alguns tópicos, mas para que os irmãos possam ter um pouco da escola bíblica dominical, haja visto de tudo que está ocorrendo no mundo todo e no Brasil também, mas que nós possamos continuar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus está no controle de tudo. Jesus continua sendo o nosso Deus. Jesus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Precisamos continuar confiando nele, de que ele tem poder de nos abençoar, de nos guardar, de nos livrar. E ressalta aqui, quando o arrebatamento da igreja, precisamos estar preparados para isso, que o mesmo Jesus que foi triunfante no Calvário, ele nos prometeu que voltaria e nos levaria para estar juntamente com ele. Deus e Cristo abençoe a todos e até a próxima.